Início de mais uma teleaula. Desta vez vamos estudar um assunto chamado análise combinatória. Para aprender como fazer cálculos de análise combinatória útil para determinar probabilidades, veja um exercício resolvido. Escrito há cerca de 3.000 anos, o I Ching, ou Livro das Mutações, apresenta um conjunto de símbolos criados a partir de dois princípios: o masculino Yang, representado por uma linha inteira, e o feminino Yin, representado por uma linha quebrada. A base do sistema é um conjunto de três símbolos montados com as linhas Yin e Yang, que se constroem do seguinte modo: primeiro símbolo, segundo símbolo e terceiro símbolo. Para o primeiro símbolo eu tenho duas possibilidades, ou a linha inteira ou a linha quebrada. Para o segundo também temos duas possibilidades, uma linha inteira ou linha quebrada. Para o terceiro símbolo também temos duas possibilidades, a linha inteira ou a linha quebrada. A essas figuras, chamadas Pakua, as 8 mutações, atribuem-se nomes característicos, imagens, papéis, numa estrutura familiar, além dos pontos cardeais, como se vê a seguir. O norte, por exemplo, era representado por 3 linhas quebradas. Esta figura aqui é chamada de trigrama. O sul era representado por 3 linhas inteiras. O norte, as duas primeiras quebrada e a terceira inteira. O sudoeste, as duas primeiras inteira e a terceira quebrada. O leste, a primeira inteira, a do meio quebrada e a de baixo inteira. O oeste, a primeira quebrada, a do meio inteira e a terceira quebrada. Sudeste, a primeira quebrada e as outras duas seguintes inteiras. E noroeste, a primeira inteira e as duas seguintes quebradas. Observe que fizemos aqui todas as possibilidades usando 3 linhas. As combinações de linhas inteiras e linha quebrada. A esse conjunto aqui chamamos de trigrama. Então tem 8 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Combinando-se 2 desses trigramas, obtém-se um hexagrama, figura de significado ainda mais amplo, que constitui a resposta do oráculo a uma pergunta de quem o consulta. Por exemplo, há um trigrama formado por 3 símbolos que nós já vimos. Tem 2 possibilidades para a primeira, para a segunda e para a terceira colocação aqui no trigrama. Tá aí, o conjunto de 2 trigramas forma-se o que chamamos de hexagrama. Quantos hexagramas é possível formar com 2 trigramas? No primeiro trigrama nós temos 8 possibilidades, nós já vimos. No segundo trigrama também temos 8 possibilidades, gerando no total, a cada 8 possibilidades do primeiro trigrama, temos 8 do segundo. Então 8 vezes 8, 64. Pensando de forma análoga, podemos considerar que se constrói um hexagrama escolhendo 6 símbolos de um grupo de 2, linha inteira e linha quebrada. Assim, o total de símbolos será 2 elevado a 6, que é 64. O princípio fundamental da contagem. Um evento ocorre em N etapas sucessivas e independentes, de modo que a primeira etapa ocorre de K1 maneiras, a segunda etapa ocorre de K2 maneiras e a enésima etapa ocorre de Kn maneiras. Então, o evento pode ocorrer de K1 vezes K2 vezes K3 vezes Kn maneiras distintas. Exemplos: uma pessoa dispõe de 6 calças, 4 paletós e 10 camisas.
De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Usando o princípio fundamental da contagem, basta multiplicar as possibilidades. Eu tenho para a primeira 6 possibilidades, para a segunda 4 possibilidades e para a terceira 10 possibilidades. Multiplicando 240. Então, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? De 240 maneiras diferentes. Agrupamentos. De um modo geral, pode-se resolver um grande número de situações de contagem usando os princípios fundamentais. No entanto, alguns conjuntos podem ser agrupados por critérios que facilitam a sua compreensão. Compreender a que classe de agrupamento pertence à situação que estamos tratando pode facilitar muito a resolução. O primeiro tipo de agrupamento que nós vamos estudar isoladamente é os arranjos, que são agrupamentos nos quais a ordem dos elementos é relevante. 3 pessoas, A, B e C, que se inscrevem em um concurso que premia os 2 primeiros lugares, podem dar a esse concurso 6 classificações distintas. Analise a tabela. Primeiro lugar e segundo lugar. O primeiro lugar pode ser A e o segundo B. Pode ser A e o segundo C. O primeiro lugar pode ser o B e o segundo A. O primeiro lugar pode ser o B e o segundo C. O primeiro lugar pode ser o C e o segundo o A. Ou vice-versa, o primeiro C e o segundo B. Observe que a ordem aqui é importante. O A sair em primeiro lugar e B em segundo lugar é uma situação, já que na terceira linha nós temos o inverso da primeira linha. O B, que estava em segundo, agora está em primeiro, e o A, que estava em primeiro, agora está em segundo. Então a ordem dos elementos é fundamental. Observe que 2 mesmas pessoas podem terminar o concurso de 2 maneiras distintas, mencionado anteriormente. O número de arranjos possíveis de P elementos tirados de um grupo de N elementos com N maior ou igual a P pode ser escrito como A arranjo de N tomado P a P. Nós vamos ler assim: arranjo de N elementos agrupados P a P. Por exemplo, 5 elementos agrupados 2 a 2, 4 elementos agrupados 3 a 3, 15 elementos agrupados 5 a 5. E é dado pela expressão n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então é o quociente entre esse primeiro número aqui, n fatorial desse primeiro número que aparece aqui, dividido pela diferença entre n e p, o fatorial da diferença. Agora, a segunda exemplo de agrupamentos separados é as combinações. São agrupamentos em que a ordem dos elementos não é relevante. Então, aqui está a diferença fundamental entre arranjos e combinações. Aqui a ordem não é relevante. No exemplo anterior, se as pessoas A, B e C tivessem que se organizar para formar uma comissão de 2 pessoas, só haveria 3 possibilidades: A com B, A com C ou B com C. Observe que as pessoas formando comissões escolhendo A e a B é o mesmo que escolher B e A. Escolher A e C é mesmo que escolher C e A. Escolhendo B e C, teremos o mesmo grupo que se fosse escolher o C e o B. O número de combinações de P elementos tirados de um grupo de N elementos com N maior ou igual a P vai ser dado pela expressão C, combinação de N elementos agrupados de P a P, por exemplo, 6 elementos agrupados 2 a 2, que é igual a N fatorial, fatorial do primeiro número, dividido por N menos P fatorial, multiplicado por P fatorial. Um terceiro tipo de classificação dos arranjos, das combinações, são as